Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente recebe hoje o Emiliano Cunha, diretor do Raia 4, filme que está em cartaz no momento nos cinemas e chega daqui a uma semana, no dia 20 de maio, em algumas plataformas digitais para locação, no Now, Google Play, Apple TV, iTunes, YouTube Filmes. Chega no dia 20 de maio, um dia que não tem como esquecer, que também é meu aniversário. E a Apostila de Cinema assistiu o Raia 4, já tem texto lá, tem uma crítica nossa lá no ar. Queria agradecer ao Emiliano por ter aceitado esse convite da Apostila para a gente conversar sobre o filme. E eu queria começar perguntando, Emiliano, a gente sempre assiste os filmes, né? Ele foi lançado, ele foi exibido no Festival de Gramado de 2019, ainda fora do contexto da pandemia. E a gente não pôde acompanhar a repercussão na época lá, né? A gente viu os prêmios, né? Ele ganhou o melhor longa gaúcho e melhor fotografia. E a gente agora assistindo e acompanhando as participações, aí, os comentários dos nossos colegas aqui da crítica, a gente viu que todo mundo sentiu essa construção ali da narrativa, uma coisa um pouco inquietante, né? Uma sensação ali de algo que está para acontecer. E eu queria que você começasse falando como que você começou a pensar a narrativa do Raia 4, né? E falasse da sua experiência pessoal, né? A gente sabe que você já acompanhou, que você também já nadou, já competiu. Então, eu queria que você falasse dessa sua experiência pessoal e como que você pensou ali a narrativa do Raia 4 lá no início, lá na pré-produção. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jorge. Obrigado por receberem aqui. É um prazer falar com vocês. É um prazer estar lançando o filme, mesmo nessas condições meio atípicas, né? O filme ganhou lá em Gramado fotografia, melhor longa gaúcho e crítica, né? Kit de melhor longa nacional pela crítica. O filme, eu tenho um processo criativo, assim, que já vem do meu histórico de curtas. Eu tenho 6 curtas anteriores ao Raia 4, não só no processo de concepção dos filmes, mas também dos filmes em si. Eles caminham, assim, percorrem um percurso muito mais sensorial do que, de fato, narrativo, se a gente for pensar numa estrutura clássica narrativa, né, ou mais tradicional, enfim, com acontecimentos, pontos de virada bem definidos, enfim. Ele é um filme que caminha por outros percursos, com uma excitação mais dessa questão realmente do corpo que constrói seus próprios sentidos, né, muito mais do que a razão. Com o Raia 4, eu tentei juntar tudo isso, né, nessa produção maior, né, com maior duração, e trabalhar com essa proposta de imersão do espectador dentro de uma experiência, como tu bem falaste, que é inquietante, né? Eu, como cinéfilo, professor de cinema e audiovisual, enfim, como um amante do cinema, eu sempre preferia as experiências que são inquietantes, que nos perturbam de uma maneira estética, assim, durante um tempo, do que aquelas que a gente sai para jantar, ou depois vai comer um McDonald's não sei onde, e o filme meio que a experiência se esvai muito rapidamente, né? Eu realmente gosto dessa provocação, gosto de provocar esses caminhos, colocar o espectador num espaço em que o chão não é muito sólido, até para fazer uma analogia com a água, assim, né? Em que a gente fica meio à deriva. Mas quase sempre provocando uma espécie de experiência mais contundente, no caso Raia 4 no final, e assim com outros curtas meus, assim. Assim como os curtas, o Raia também nasce não de uma história, né? Mas nasce de uma sensação, no caso de uma cena, de uma imagem, que é a cena que invade o filme dentro do filme, lá pelo próximo início do terceiro ato. Aquela cena, ela veio para mim, assim, num processo muito, realmente, plástico, assim, né, e tinha essa presença dessa mulher muito forte, mas tinha também a presença da água, a presença do sangue, que eram elementos que faziam parte daquele elemento que eu não sabia bem que era, e aí foi muito natural que se conectou a uma história muito verdadeira para mim, aí que entra o realismo do filme, né, ou pelo menos o registro realista, que é essa minha história como nadador. Eu fui atleta de competição dos meus 8 a 20 anos. Minha primeira formação não foi nem em cinema, foi em educação física, então eu pude trabalhar com jovens, né, ser treinador também. Então,
são experiências muito presentes, muito verdadeiras, assim. E aí, a natação, por ser também talvez o esporte mais sensorial que a gente tenha, né, que tu fica, né, imerso num ambiente que não é o nosso tradicional, o filme faz essa brincadeira, assim, né, filme que a própria narrativa, a própria experiência do filme também conversa um pouco com a experiência de nadar, de estar embaixo d'água e tudo mais. Não sei, acho que respondi mais ou menos. Eu ia até puxar pela natação, né? Eu também tive uma experiência parecida, que eu também nadava quando era jovem, depois parei justamente na adolescência por conta de estudo. E a natação, ela tem essa coisa, se a gente pudesse fazer uma comparação com o cinema, né, ela tem dois momentos, né? Quando você faz um treino mais livre, que você tem aquela solidão de você estar dentro d'água, é até um espaço de reflexão, né, uma terapia, e tem a parte da pressão do alto rendimento, de você superar aquele tempo, né? A cada virada você precisa dar mais energia. E o cinema tem um pouco isso, né? Você tem os momentos ali como realizador, você tem aqueles momentos sozinho, que você vai refletir sobre o próximo passo ali do seu projeto, e você tem aquela pressão do set de que você tem que orientar todo mundo, você tem um cronograma a ser cumprido, você tem aqueles seus objetivos que você tem que atingir. Eu queria que você falasse um pouco como que esse seu histórico também ajudou nessa sua concentração, e como que você levou isso na hora de você fazer cinema, assim. Que esses valores, né, do esporte, que tem muito ali no filme também, um pouco essa coisa da ética, da disciplina, e, por outro lado, da pressão de você querer levar isso como um trabalho também, né? Você também querer atingir certos resultados. E queria que você falasse um pouco dessa sua relação com o cinema, porque não deixa de ser um amor, mas que você tem aqueles compromissos, que você tem aquela pressão toda de você produzir ali. Ótima pergunta. Eu dei uma entrevista falando um pouco sobre a questão das Olimpíadas, né? Como a gente se dedica ao esporte, à repetição, e é realmente exaustivo, né? E é um trabalho quase sempre solo, não só porque é um esporte individual, mas também porque tu tem uma rotina de cobrança o tempo inteiro. E aí tu tem o momento da realização, que é de fato, sei lá, quando tu tá no set, quando tu vê o filme com o corte feito, ou vê o filme apresentado na sala de cinema pela primeira vez, que é uma sensação que talvez quem já passou por esporte competitivo, quando chega lá, né, quando dá um saque perfeito, quando defende uma bola, faz um gol, não sei o quê, ou quando o cara dá um tempo maravilhoso depois de estar exausto o dia inteiro treinando, é uma sensação que ela é quase divina, que eu chamo, assim, realmente tu sente algo transcende o real, assim. Tem várias coisas ali que eu acho que mas sim, tem a questão da cobrança, né? No esporte altamente tem a questão da cobrança. E a cobrança, ela é algo social, né? Sempre é algo social, assim. Claro, aliás, o esporte é algo social, né? Ele nasceu muito mais de uma brincadeira e se tornou algo institucionalizado ao longo da história, assim, né? De ter a cobrança, enfim, de ter resultado. Mas talvez por isso tenha até a beleza disso, né? O meu treinador sempre falava, cara, se não for difícil, não tem graça. Então a gente vivia nesse mantra, assim, né? Tem que ser difícil. E claro, tudo isso está emprestado lá para a narrativa do filme, e aí acho que vem os elementos realmente da história, né, em si, da Amanda, enfim, como é que ela lida com isso. Tem mais a questão de ser mulher, que no esporte, obviamente, é mais pressão ainda, tem a questão fisiológica envolvida por trás. Mas tem a questão do prazer daquilo, que às vezes a gente não consegue nem entender porque a gente vai todo dia nadar, né, ou porque a gente segue escrevendo histórias tão malucas, ou enfim, diferentes e tal, e vai lá lutar por um edital, né, e depois ganhar ou não, e receber várias negativas em festivais, aquela coisa. É um jogo de cobrança, frustrações, mas de muito também prazer, né, são prazeres muito vivos, muito fortes. Tentando concluir aqui, mas eu acho que ter sido nadador, ter sido atleta, sem dúvida me trouxe uma questão de disciplina e de organização de tempo, assim, muito forte, que eles têm isso, aliás, os não atores do filme têm isso muito forte, a disciplina de conseguir repetir um take, a disciplina de estar presente naquele momento e tal. Mas também de ter trabalhado com um grupo, assim, não só como nadador, mas depois como professor e atleta, de lidar com pessoas, né, lidar com grandes grupos. Sem dúvida, isso foi um grande presente que a natação me trouxe, assim, né?
E aí eu queria entrar na experiência anterior com seus curtas, porque assim, aqui no Brasil a gente tem essa... Os curtas ganham vida própria, né? A gente aqui não trata a produção de curta-metragista como um trampolim para a carreira de longa, né? Tem muita gente que faz carreira na curta-metragem e, assim, e tem a oportunidade de participar de festivais e ganhar prêmios. E eu queria que você falasse um pouco assim, primeiro, como que os curtas, né, ajudaram a moldar o seu estilo ali nessa transição para o longa. E você já falou em outras entrevistas que você faz uma narrativa sonora, né? Os seus roteiros, eles adicionam os elementos de som. E como que foi levar isso para um longa, né, que tem uma complexidade maior, e justamente em cenas em que, quando a gente está dentro da piscina, não há som, o som é muito diferente do real, né? Eu até chamo na crítica de um salto de fé. A gente pula na piscina, a gente não consegue, por reações, por barulhos externos, entender o que está acontecendo, a gente está ali só com a gente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como você foi trabalhando o seu estilo, se houve um processo que culminou no Raia 4, ou se você pensou em algo completamente diferente para o seu primeiro longa, essa sua trajetória na sua filmografia. Eu costumo escrever já, no meus tratamentos de roteiro, já escrever com muitas indicações sonoras, assim. Talvez por eu ter uma relação muito, como é que eu posso dizer, mais visceral com o som, assim. Eu sou um cara normalmente mais silencioso, assim. Eu falo pouco, falo mais em aula, falo mais em entrevista, mas eu me relaciono mais com o silêncio. Sou um cara muito contemplativo, assim. Também quando eu vou, por exemplo, agora não faço, não faço isso, mas quando eu vou, sei lá, jantar fora, almoçar fora, a minha percepção ela é sonora o tempo inteiro, assim, né? Eu cato histórias, eu escuto barulho, eu prevejo coisas através do som. Eu acho que o som, ele é, infelizmente, diminuído em muitas narrativas audiovisuais, ele é menosprezado, né? Acho que a gente esquece muito. Eu sou um grande fã de cineastas que trabalham com o não ver, né, com a sugestão, com fora de quadro, né, a Haneke, a Lucrécia Martel. Lucrécia Martel, eu sou absolutamente devoto a ela, e tem muito dela no filme, assim. Eu me sinto, eu gosto muito de experiências em que a gente mergulha nesse espaço sonoro, e não é o espaço sonoro com trilha, né, isso que às vezes as pessoas não percebem, assim, né, que não é, a trilha às vezes ela atrapalha, na verdade, a trilha é um excesso, né, mas tu amplificar as relações hiperrealistas ou realistas do som com o personagem, elas também vão moldando uma outra relação nossa de espectador também com aquela pessoa, com aquele espaço. Ao longo dos meus curtas, eu utilizei isso de maneira mais direta lá no Cão, que é um filme que o protagonista ele nunca aparece, ele é só um cachorro latindo o tempo inteiro, e o som realmente conduz a narrativa. Depois Tomou o Café Esperou, também tu tem um flashback, um falso flashback sonoro que inicia o filme. No Sob Águas Claras Inocentes eu tentei brincar um pouco mais com o off, né, o voice-over, que é uma ferramenta difícil de se trabalhar, mas também pensando na questão do lirismo da palavra, né. E aí no Raia 4, lá pelo segundo, terceiro tratamento, eu já mostrei lá para o pessoal da Gogó Conteúdo Sonoro, que são meus parceiros há muito tempo, assim, para que eles pensassem junto comigo, inclusive narrativamente, como é que o som poderia entrar mais. E aí foi um longo estudo, assim, o pessoal, enfim, comprou alguns equipamentos de captação embaixo da água. A gente tentou explorar muito a relação essa da nossa percepção embaixo da água para fugir um pouco de clichês, né? Tem a questão do silêncio, mas também tem um grito que é embaixo, tem um grito embaixo da água, que é um grito silencioso. Foi assim, foi uma... Tem a questão, aí sim a trilha, né? Porque a trilha como um elemento narrativo, nesse filme especificamente, né? A trilha como um elemento também de reforço onírico para aquele espaço. Porque, como tu bem falaste, assim, esse momento nosso com a água, né? Quando não há cobrança, quando é só nós com a água, a gente realmente viaja para um outro espaço-tempo. E esse espaço-tempo, ele é muito sonoro. A Lucrécia fala, né, das primeiras relações sensoriais que a gente tem com o mundo no útero, elas são sonoras. A gente não enxerga ainda, mas a gente já escuta.
E aí eu tentamos criar essa cápsula sonora no Raya 4, assim, né, que inclusive tem atos, o filme sonoramente tem atos, assim. E tem um outro grande elemento também do filme, que é a fotografia, né, que foi premiada, do Edu Rabin, e é um grande desafio, assim, é um grande desafio técnico do filme, né, eu imagino que você ali no embrião do projeto já tenha pensado nessa força que aquelas imagens, aquelas captações na água é, tem, e o resultado final, assim, é incrível, né, todo mundo, assim, destaca como um dos grandes elementos do filme. E, por outro lado, você também é professor de audiovisual, né? Então, você tá acostumado a tratar sobre esses assuntos dentro de uma sala de aula, né? Em comunidade ali. Então, eu queria que você falasse sobre esses desafios técnicos e como que também é virar um pouco a chave do professor para o realizador, porque você também tem que encaixar a sua proposta ali de narrativa, a sua proposta de obra dentro de um projeto, dentro de um orçamento, né? Mas o resultado final acabou sendo primoroso, mas você também tem que pensar nesse desafio, não só técnico, mas também financeiro da obra, né? Então, como que é deixar também essa paixão ali de lado e também essa veia de professor para você conseguir colocar o filme para rodar, né? Para ele poder se desenvolver e tudo, e especificamente sobre a fotografia, que acho que todo mundo que vai chegar aqui, que já assistiu o Raya 4, tá querendo também saber um pouco mais, porque as imagens são realmente impressionantes. Então, eu creio que talvez, por essa carreira como professor, assim, tenha me tornado cada vez mais um criador absolutamente ligado com a produção, assim. Eu escrevo já sabendo até onde a gente consegue chegar em termos de custos, assim. O Raya 4, ele é fruto do extinto Prodecine 5, né, que era um edital do Fundo Setorial que primava pela experimentação de linguagem. Ele se encaixa no baixo orçamento, né, produção de baixo orçamento, mas a gente fez com orçamento com o que a gente precisava, assim, né, com as limitações que o orçamento impunha, mas o que a gente precisava. Tinha um elenco grande, enfim, cenas embaixo da água e tal. Mas aí tem várias. Eu sabia que era um filme de contemplação, tanto sonora quanto visual, então eu queria muito trabalhar com os planos mais alongados, mais abertos, para que a gente pudesse ter também essa relação pictórica com o filme, né? Estar diante de um grande quadro, assim. Mas umas grandes vantagens, aí eu volto à questão de ser professor, é o tempo de pré-produção. A gente teve um belíssimo tempo de pré-produção. Para estudos de lentes, estudos de comportamento óptico embaixo da água, codec, compressão de codec, como é que se comportava a cor embaixo da água, qual caminho que a gente faria de pós-produção. E claro, isso para a parte só técnica, né? E eu tive todo um bom tempo de preparação de elenco que foi maravilhoso, assim, foi fundamental para o filme. É isso, eu acho que cada filme tem vai desenhar o seu desafio, mas a gente tem que sempre pensar no quanto a gente consegue dedicar antes para prever possíveis problemas. Eu tive que abrir mão de vários planos mais como é que eu posso dizer, tecnicamente ousados, assim, mas ganhei vários, né, porque parece sempre uma disputa, né, entre produção e direção, mas chegamos em soluções criativas e plásticas muito legais, muito satisfatórias, não é à toa que o filme chama atenção por isso, assim, e aí teve um estudo, o Edu sempre fala do Rabin, né, que a gente estudava os planos olímpicos, a gente chamava, né, como é que é a técnica de se acompanhar um nadador em alta velocidade, que é completamente diferente, você trabalha com aranhas em cima das raias, né, é bem complicado, câmeras mais leves, a gente trabalhou com uma mini Alexa, que é pesada, enfim, como é que é a questão da ótica embaixo da água, da ótica embaixo da água, né, e a gente contou com a experiência do Roberto Faisal, que é um cara uma equipe do Rio, um cara pioneiro, assim, nas gravações, fotografia subaquática. E como é que seria essa fotografia mais realista no fora da água, assim, né? Então eu diria que foi uma conjunção de muito estudo, muitos testes
e prevenção de possíveis problemas, assim. E isso só a pré-produção mais alongada, né, que a gente conseguiu ter esse resultado. Também tem outro fator importante, que é o elenco, né? O elenco jovem, tanto a Brígia quanto a Kathleen foram objeto de casting. Queria que você falasse um pouco. Mas agora, se eu errar quem falou isso, até peço desculpa, mas o André Novaes, que fala que não existe ator amador, né? Existe o elenco com pouca experiência ou nenhuma experiência, mas atores, todos eles são. E elas até acho que pretendem seguir na carreira, mas foi muito importante a seleção delas porque a natação também tem essa coisa de quem nada competitivamente, principalmente as mulheres, acabam tendo um tipo físico específico, né, de quem nada. E eu queria que você falasse um pouco da seleção delas, né, delas viverem a realidade de serem nadadoras, e também sobre o que elas trouxeram, né? A contribuição delas, porque a gente está falando de construção de personagens femininas, né? Então, e elas sendo jovens e elas sendo adolescentes, elas também têm essa contribuição ali para o elenco. Então, eu queria que você falasse como que foi essa troca no set depois que estava formado, né? Que elas receberam ali as diretrizes, como que foi trabalhada essa troca ali também na gravação. Que bom que tu citaste o André Novaes. Eu sou um grande fã do trabalho dele, assim, tive a oportunidade de conhecê-lo, assim, enfim, ele veio aqui para Porto Alegre em alguns festivais. Gosto muito dela Volta na Quinta, e o André, eu acho que trabalha de outra forma, assim, o André, ele tem o trabalho da escuta, né, ele é um cara que escuta e permite a fala do outro. Quando ele permite a fala do outro, o que em algum momento foi representação se torna presença de novo, e aquele personagem surge meio que espontaneamente, né. No Raya, eu desde o início quis trabalhar com nadadores de verdade, porque eu queria que o registro fosse realista, apesar de o filme ter seus momentos fantásticos, oníricos, assim. Eu queria realmente o gestual ser muito próximo ao que é a realidade. Eu me sinto muito traído como espectador quando eu vou ver um filme de esporte e o cara faz uma performance que não tem absolutamente nada a ver com o que é a realidade. Eu queria aquela relação muito íntima com a água, a relação muito íntima entre eles, a relação muito natural de vestiário, a relação muito natural entre os corpos, né, como tu bem falaste. O corpo de um nadador, mesmo naquela idade, ele já tem uma outra estrutura, né? E eu precisava disso muito no filme, assim, muito. Seria muito difícil fazer com que 14 jovens aprendessem a nadar mais ou menos próximo do que é a natação de alta performance. Aí foi um grande trabalho de garimpagem de elenco em clubes e escolas aqui em Porto Alegre região. Foram mais de 120 atletas testados, né? A gente chegou a 30 e poucos e afunilou para os 14. E aí foram 3 meses em que a Eliane Venturella fez jogos de recreativos, jogos de ação-reação, meio que dispondo aqueles corpos, aqueles sujeitos para entrarem numa ficção, ou estarem realmente tranquilos diante de uma câmera, né? Eu ficava, nos ensaios eu ficava com a câmera para cima e para baixo, colava nos rostos deles, assim, no olho, até que eles estavam completamente à vontade naquilo. E claro, daí tu pega, foram 3 meses, nos primeiros 2 eles não receberam nenhuma indicação para que não criassem nenhuma predisposição para um personagem, ou para uma história, para outro, um conflito. Eles estavam absolutamente livres, criando essa unidade daquele grupo. E aí no último mês, depois de um longo processo de observação deles, que a gente finalmente distribuiu os papéis, inclusive da Brígia e da Kathleen, que fazem a Amanda e a Priscila. Foi uma aposta minha em um dado momento, em que eu entendi o filme também como um duplo, né? Uma história de um duplo. O duplo literário, né? O médico monstro, enfim, até o mais recentemente lá, a da Natalie Portman, o Cisne Negro também é um duplo, enfim. E aí quando eu entendi aquelas 2 meninas muito próximas, muito amigas, muito similares em termos de comportamento e corpos, a direção de arte aí interviu e desconstruiu ou reconstruiu a Priscila e reconstruiu a Amanda. Então nós temos a Amanda que fica, né, também pela direção de arte, pelo figurino, pela maquiagem,
meio que num limbo entre a infância e a adolescência, e a Priscila já deu aquele passo que a Marta, que é a mãe, quer empurrar a Amanda. Isso veio com coloração do cabelo, veio com o uso de sunkini, gargantilha, e aí o mais legal foi descobrir essas meninas, assim, né, porque a Kathleen, as duas são absolutamente doces na vida real, são tranquilas, brincalhonas, espontâneas, risonhas. E aí nós temos uma que é a antagonista, que é a Kathleen, que tem essa postura mais rude ou mais invasiva, né, mais fêmea alfa naquele grupo ali, e tu tem a Amanda, que é mais tímida e tal, e aí, e mais absolutamente introspectiva. E foi muito legal, assim, a Amanda, eu trabalhei muito com filme, com música com ela, e ela entendeu essa relação de olhar, então a gente ancorou todo o filme no olhar dela, né, no silêncio no olhar, inclusive a câmera era mais alta para esconder um pouquinho esses olhos, e a Kathleen, que faz a Priscila, ela empoderada, né, embebida daquelas roupas, daquela postura, ela me falou assim, cara, Emil, eu trazia tudo que não queria que falassem comigo para Priscila, toda a postura que eu não queria ter numa equipe. E aí rolou aquela química ali, né? Rolou o antagonismo, que eu nem gosto de chamar muito de antagonismo, mas enfim, esse espaço de aproximação e afastamento, nessa tensão entre as duas que eu queria, assim. Mas foi muita sorte e foi muito trabalho também. Uma coisa que a gente pode destacar ainda mais no filme é como ele equilibra bem esses vários tipos de dilemas, né? Que os relacionados à idade, os relacionados ao gênero, os relacionados à condição de atleta, né? De alto rendimento. E eu queria que você falasse um pouco, então, Emiliano, para a gente encaminhar para o final, infelizmente, sobre a recepção do filme desde a época de Gramado, né? Esses adiamentos que tiveram por conta da pandemia, o melhor momento até para lançar. E queria que você falasse dessa recepção e de projetos futuros aí que você já está em desenvolvimento, quando é que a gente pode ter uma nova obra sua ocupando aí os festivais, ocupando o circuito, mas que você falasse principalmente dessa expectativa agora do lançamento, né? A gente vai ver o Raya 4 chegando a um público cada vez maior pelo cinema e depois pelas plataformas de streaming, né? Então, como que você está aí com essa expectativa aí do lançamento? Então, foram vários momentos, assim, eu ainda consegui viajar com o filme, né, ao contrário de diversos realizadores que foram impedidos pela pandemia em 2020, o filme foi no último ano, assim, que existia a sala de cinema, inclusive foi o último festival de cinema presencial. Então ele foi super bem recebido, assim, nas conversas que a gente tinha, os debates, né, tanto aqui no Brasil, mas especialmente fora, assim, super bem recebido. Ele teve uma altíssima recepção que eu não esperava do público jovem adulto, infantil e juvenil, assim, né, dos 15 aos 20 anos, talvez pela identificação, apesar de ser um filme bastante adulto. Enfim, Gramado foi talvez a melhor experiência, porque foi a primeira vez que eu consegui sentar num teatro, né, num cinema grande, com a sala lotada, e sentir as pessoas sentindo o filme. E aí, a ideia era ter lançado abril do ano passado, e aí, com o acirramento da pandemia, acabamos postergando em um ano, lá junto à Ancine, e agora não tinha mais como esperar, assim, não tinha. E aí apostamos nossas fichas no streaming, apesar de ser um filme que mereça assim, uma tela grande, né? Então eu sempre faço apelo para quem vai assistir em casa, ou use fones, né? Ou liga o som bem alto, veja a maior tela possível, que eu acho que o filme vai te impactar de uma maneira diferente se tu vê no celular ou numa tela de computador. Quem sabe, num futuro próximo, a gente faça uma reestreia simbólica, né, em Porto Alegre ou Cidades Chaves, para o filme ser também ofertado de uma tela grande. Ao mesmo tempo que o streaming, como tu falaste, ele chega em muita gente, né? Isso é muito legal, assim. As críticas estão chegando de maneira bem positiva, muito mais do que as que não são tão entusiastas do filme. Me falaram, eu não sou assinante do Letterboxd lá, mas me falaram que está super bem a pontuação e que isso é difícil, que a galera é muito chata. Tá muito legal, assim, ver, assim, especialmente eu ouvi do pessoal, assim, né, de quem assistiu, assim, como sai do filme, porque é um filme que não tem como sair indiferente. Isso eu garanto, assim, né? Se a pessoa se dedica ali aos primeiros 20 minutos e entrar
no Mergulho com a Amanda, não tem como sair indiferente. Eu acho isso, como espectador, muito legal, assim, tu pelo menos rende uma conversa depois, antes de dormir com alguém, ou sei lá, na sala de jantar, sei lá, com os pais, ou sei lá, com quem tu está morando, devido na pandemia. Mas, com certeza é uma experiência legal, assim. Quanto a novos projetos, eu finalizei agora há pouco, faz pouco tempo, um curta-metragem feito todo com found footage, assim, com imagem celular. Eu e um amigo meu montamos, muito relacionado ao momento do Brasil e do mundo, assim, questões mais, né, que sujeito, sociedade, etc, etc. Estamos tentando estrear, e aí junto lá ao meu sócio na Ausgang, o David Oliveira Pinheiro, a gente está desenvolvendo 4 projetos. Um é uma codireção nossa, que é o Gigante do Continente, que estamos também ainda em finalização de roteiro. O meu próximo solo vai ser Turvo, que também não por acaso se passa próximo e dentro das águas aqui do Lago Guaíba, que circundam em Porto Alegre. Assim. É uma história que eu vou mergulhar mais no fantástico ainda, mais mitológica, de certa maneira. Eu estou bem entusiasmado para ter um tratamento novo do meu argumento. Assim. Tomara que eu coloque a mão na massa no set em breve. Estou bem empolgado. E você falou uma coisa interessante, né, que espero que, depois que isso tudo passar, a gente até organize. Acredito que isso vai acontecer em vários lugares, que a gente revisitar esses filmes do período da pandemia, né, que muitos só conseguiram assistir em casa, por mais que assistam numa televisão grande, a gente tem essa expectativa de assistir no cinema, né? O Raia 4, com certeza, é um deles, e realmente o filme, eu até, enquanto estava falando, procurei aqui no Letterboxd, o pessoal lá é bem crítico mesmo, então ele está realmente com uma boa cotação. E assim, é isso, assim, a gente espera que atinja uma grande quantidade de pessoas. Como eu falei na crítica, é uma narrativa dentro do cinema nacional que tem aquela força de chegar para um grande público, né? Uma história com grande potencial, assim, mercadológico e de público, né? Então, ele dialoga com um grupo grande de pessoas. Então, desejo sucesso aí para o Raia 4, para você. A gente espera conversar com você mais vezes, encontrar em festivais no futuro. Queria que você deixasse um recado final para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo em podcast. E queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite da Apostila de Cinema para falar sobre o filme. Bom, Jorge, eu que agradeço demais, assim, é muito legal essa troca, assim, com vocês e também com o público, né? Então, fica aqui o convite para vocês assistirem o Raia 4. Tentem assistir com alguém, né? Dentro da segurança da pandemia, porque eu acho que é um filme que merece ser debatido depois, assim. E vão para uma salinha escura, assim, dentro de casa. Mergulhem no filme, assim, é um filme que te convida a mergulhar, literalmente, enfim, espero que gostem bastante, e obrigado de novo, Gui, pelo convite, Jorge. E reforçando o que ele falou também em relação ao som, né, procurar um horário do dia mais silencioso, né, um espaço da casa, porque realmente o desenho do som do filme amplia muito a experiência, né? Então, muito obrigado, Emiliano. Esse foi mais uma Apostila Convida. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação. A gente está sempre fazendo entrevistas por aqui. Se você está ouvindo em podcast, a gente está aí nos principais agregadores. A gente tem um feed único com todos os nossos programas. Muito obrigado. Assistam Raia 4, ou no cinema, nas plataformas de streaming, onde você se sentir melhor, mais seguro. E esse foi mais uma Apostila Convida. Muito obrigado e até a próxima.